Boa noite, saudações rubro-negras. Muito bom estar com vocês aqui hoje, falando sobre Flamengo, sobre os nossos planos. Vou frustrar algumas perguntas que talvez alguns de vocês já quisessem fazer na largada. Nosso diretor técnico será o português José Boto e o nosso técnico será Felipe Luiz. Então, quem estava pensando em perguntar isso vai ganhar um tempinho para fazer outras perguntas. E com isso eu abro para vocês. Uma satisfação ter esse tempo com vocês aqui. Eu fico até 7h30. Vamos ver se eu consigo responder tudo que vocês vão perguntar. Obrigado. Gente, pode levantar a mão e eu peço para falar nome e veículo. Quer algo? Faz? Não, tá bom. Tá todo mundo me ouvindo. Vai. Pode falar. Bárbara, boa noite, seja bem-vindo. Como presidente Monique Danello da TNT Esportes, você já anunciou aí que o Felipe Luiz será o técnico do Flamengo. Eu queria saber se você já teve a oportunidade de conversar com ele, se vocês trocaram uma ideia. Acho que todo mundo te perguntou muito sobre isso desde que você foi eleito ali no dia da eleição, porque muito se falou ao longo desse processo eleitoral de uma possível saída ou não do Felipe, dependendo do que o seu diretor técnico pensasse para o futebol do Flamengo. Queria saber se você já teve algum contato com o Felipe, como é que você projeta, como você viu esse início de trabalho dele no Flamengo. Obrigada. Vou começar pelo fim, né? O Felipe teve um início sensacional. Começou muito bem. Eu tenho contato com ele há algum tempo. Nós conversamos algumas vezes, uma antes dele sair de férias, depois de férias lá conversamos também. E também conversei com o nosso diretor técnico ao longo desse tempo sobre perfil. Eles não estavam se falando diretamente, então algumas perguntas eu fui interlocutor. A gente queria avaliar a experiência e a disponibilidade e a vontade do Felipe de estar no projeto com a gente. E a vontade que ele tem de ganhar e de se superar e de aprender faz com que a nossa certeza de que ele era a escolha certa para o momento seja óbvia. E a gente não falava por uma série de razões. Processo eleitoral no clube. Acho que você tem que ter a noção de que o que você fala reverbera para um lado ou para o outro. Então, eu entendo que a gente vai ter cuidado para não colocar uma pressão adicional no Felipe como treinador, independentemente do que a gente achava das circunstâncias, da forma como ele foi contratado. E também de entender o seguinte, nós queremos uma estrutura profissional. Então, você vai contratar um diretor técnico profissional, aí ele chega e fala, essa parede tem que ser pintada de branco. Você fala, não, mas aqui eu quero que seja verde. O que acontece no ato contínuo? Ele pinta a parede da cor que você quer. Quando as coisas dão errado, ele fala, mas presidente, o senhor quis assim. Então, se é para ter um diretor técnico que vá submeter aos caprichos do presidente, é melhor você economizar o dinheiro do diretor técnico e você fazer. Então, eu entendo que começa por você falar aquilo que você faz, que você vai fazer. E era o que a gente tentou fazer no processo, salvaguardando, né? A reputação das pessoas que estão no futebol e também respeitando o processo eleitoral. Você tem que tomar cuidado com as opiniões que você emite. Então, eu comentei com vocês agora aqui sobre o Boto e sobre o Felipe Luiz. Eu tinha um compromisso com a minha equipe, que eles seriam os primeiros a saberem de tudo, diferentemente do que acontecia. Então, eu estava aqui teclando no telefone isso para eles saberem 1 minuto antes de todos vocês. Eu mandei uma mensagem para eles dizendo quem seria. Porque ao longo do processo eleitoral, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma preferência. O BAP torcedor também tinha, e o BAP torcedor guardou isso para si e não comentou com ninguém. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios do processo eleitoral, você fazer, né, um poker face e não deixar transparecer se é A ou se é B. Porque foram muitas conversas. Nós chegamos no nome do Felipe, não é só porque ele está no clube, pelo desempenho que ele teve, que foi muito bom, mas nós conversamos com outros técnicos também. Esse era o processo. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. E alguns que jamais foram citados na mídia, né? Então, acho que o processo foi bem conduzido até agora e eu tenho certeza que o Flamengo vai estar em ótimas mãos. Aqui. BAP,
Raíssa Simplício, da Gol Brasil. Bem-vindo, né, como presidente do Clube de Regatas do Flamengo. E eu queria saber, você toma posse hoje, a sua equipe já vem trabalhando há algum tempo, e eu queria saber exatamente a que ponto está essa transição. Muito se fala em nome de reforços, Richarlison, Lucas Paquetá, enfim, o torcedor fica ansioso, mas a gente sabe também que o Flamengo tem que ser um pouco cauteloso nessa janela de transferências, por conta das questões financeiras, é isso. E eu queria saber exatamente a que pé que está essa transição nesse momento. Bom, o Estatuto do Flamengo, uma das coisas que ele tem que mudar é que você faz a eleição no dia 9 de dezembro e a transição começa dia 18. Essa janela do futebol brasileiro, na minha opinião, é a mais importante. Então você perde 9 dias. Não que você não vá conversar, mas é mais ou menos como a corrida começou e você está dos boxes, você não largou ainda. Então você pode conversar, mas você não tem a caneta para fechar com um atleta ou outro. Então esse é um desafio. Então, na prática, nós temos conversado muito sobre a avaliação de elenco, sobre o calendário do ano que vem, planejamento que nós queremos implementar, as carências que nós temos. A gente tem que olhar também para a perspectiva do elenco que a gente tem. Nós vamos jogar 85 partidas ano que vem, se tudo der certo. Só até março, se não me engano, é que a gente vai ter jogos vamos ter semana que não tem jogos em 2 quartas-feiras. Então vai ser um ano muito diferente. Se a gente quer ganhar tudo, a gente vai ter que redimensionar o número de atletas, a minutagem desses atletas. Então nós temos atletas que, eu não vou entrar no mérito, mas vão jogar 3.500 minutos muito bem. Nós temos que escolher quais vão ser os 3.500 minutos. Então esse planejamento é determinante ao longo do ano para você ver o tamanho do teu elenco, o perfil de atletas que você quer ter. Então esses 9 dias contam. Mas nós temos um elenco que é bom, ele precisa de reforços pontuais, porque alguns jogadores pode ser que sejam negociados. Você pode ter contusões, a gente sabe, pelas avaliações médicas, que alguns jogadores têm uma propensão maior à contusão do que outros. Então, esses 9 dias contam. A transição, então, ela começa de fato amanhã, mas o trabalho conceitual com o Boto e com o Felipe Luiz já está sendo feito há um tempo, sobre a avaliação do elenco, o que eles imaginam que eles queiram ter para o ano que vem. Então, é um trabalho de 2 mãos que a gente já vem fazendo há um tempo. Nós não estamos no 0, mas também não estamos no 10. Eu acho que a gente está entre um 6 e um 7. E vamos trabalhar muito duro a partir de amanhã para a gente tirar essa diferença. Boa noite, Babi. Rodrigo Matos aqui. Eu queria perguntar, durante a campanha você manifestou muita preocupação com a questão financeira, achando que o clube estava numa situação que ia precisar apertar os cintos, que veio a notícia do orçamento com 3 milhões de caixa no início do ano. Você já teve acesso a todos os documentos para saber se é essa mesma situação? E qual é a sua perspectiva sob o ponto de vista de dinheiro para investimento em geral, não só em elenco e dos pagamentos que você tem que fazer no ano que vem, enfim, uma avaliação do que o clube pode fazer diante do que está posto nesse fim de ano? Isso é uma pergunta de bode, né? Vamos lá. É verdade que a situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final de ano. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso significa dizer que, do ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não. Não é verdade. É questão de endividamento. Você pode definir se o seu nível de endividamento vai ser 10, 20, 30, 40% do seu faturamento. E nós temos outros desafios hoje em dia. Nós temos que construir o nosso estádio. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje o dólar bateu 6,27 agora há pouco. 6,27. Então nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. Então, vê quanto é que essa variaçãozinha aí hoje trouxe impacto para o clube. Então, o que acontece? Clube formador, ou clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra. Pode ser Flamengo, Palmeiras. O Flamengo tem que vender mais e melhor do que ele fez até agora, para que ele possa ter
né? Um volume de euros multiplicado por um número que é alto, maior que fecha essa boca do jacaré aí que está maltratando a gente, que é esse descasamento. O fato da gente ter contratado jogadores em moeda forte na segunda metade desse ano e não termos vendido ninguém, gerou um descompasso que a gente não tinha há 8 semestres no Flamengo. Tinha 4 anos que a gente não tinha esse descompasso. Só que o que a gente teve há 8 anos atrás não teve variação cambial. Então ninguém percebeu, né? Mas é lei de Murphy, né? Agora a gente tem, agora o câmbio descolou, é desconfortável, é mortal, não é mortal. Nós vamos ter que fazer alguns arranjos, né? E muitas vezes na vida você tem que dar um passo atrás para dar 2 à frente. A gente vai fazer esse ajuste o quanto antes para fugir dessa equação cambial. Câmbio mata. E a gente vai ter que, de alguma maneira, cuidar disso aí. É preocupante, mas não é grave. Aqui, boa noite, Bar. Seja bem-vindo ao Flamengo, Isabelle Costa Metrópolis. Quando o José Botto chega, né, qual o dia de previsão para ele chegar e quais são as principais mudanças que vocês pretendem já implantar no departamento de futebol do Flamengo? Como é que tem sido essa conversa? Porque você falou muito sobre profissionalizar o departamento de futebol. Qual tem sido a conversa com ele? Quais as mudanças vocês já preveem? Eu acho que eu não vou ter tempo de falar tudo que eu conversei com o Botto. Acho que eu conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. Mas eu diria que é uma visão diferente. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. E ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout. Então, o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e o como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional. E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Botto porque ele combina as duas coisas. E tem uma coisa que eu julgo que é importante, e assim, eu acredito que eu razoavelmente separe a emoção da razão. Mas eu, como torcedor, sou absolutamente enlouquecido. Todos os jogos eu vejo 2 vezes. O primeiro jogo, eu acho que alguns jogadores fizeram corpo mole, que o juiz sacaneou a gente, que o time não jogou o que podia. E aí eu vou e vejo o videotape. E no videotape eu vejo que não, os jogadores não faltaram com empenho, o time não jogou tão mal e o árbitro também não foi tão duro com a gente. Então, essa separação da emoção da razão, eu acho que o Botto traz naturalmente. Ele é um cara habituado com isso, acredita em processo, acredita em metodologia, acredita em planejamento, e é essa linha que a gente vai seguir, né? O Botto chega dia 28 de dezembro no Brasil. Papi, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Parabéns, bem-vindo. Queria te perguntar sobre algumas escolhas, né? Estão saindo aí a possibilidade, vocês ainda não confirmaram, do Hinrichsen ser o vice-presidente de marketing, também o Rodrigo Paiva, né? Saindo hoje da CBF. Queria que você explicasse algumas dessas escolhas, né? Nomes aí, inclusive, conhecidos, né? Da seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. Bom, primeiro que você está falando das escolhas, né? Eu não falei de escolha nenhuma até agora. A gente vai anunciar daqui a pouco ali na cerimônia quem são os 14 vice-presidentes que eu terei comigo. Eu queria dividir com vocês uma coisa que é importante, que é o seguinte: o Estatuto do Flamengo carimba a pasta do vice-presidente. Então, tem que ser vice-presidente de finanças, vice-presidente de futebol. Eu pretendo acabar com isso na minha gestão. O conselho diretor vai funcionar como conselho de empresa. Esses caras vão dar para a gente o que eles têm de mais importante, que é a experiência e o aconselhamento deles. Nenhum deles vai se meter com o dia a dia. Todos eles vão assinar um termo, aliás, já assinaram, dizendo que eles entendem que eles vão receber, eventualmente, um deles vai receber a camisa 6, né, carimbada, vice-presidente de marketing. Mas ele não vai jogar de lateral esquerdo. Isso é porque o estatuto reza dessa forma. Então, ao invés de ter os 19 que são convencionais, nós devemos ter 14, nós estamos consolidando pastas, menos vice-presidente, e eles vão atuar como conselheiros. Ato contínuo, nos primeiros 90 dias da minha gestão, da nossa gestão, eu vou fazer uma moção ao Conselho Deliberativo, pedindo que eles sejam alterados de vice-presidentes específicos
para que estatutariamente você tenha conselheiros e que você coloque no estatuto essa profissionalização que eu trago por opção. Então, eu espero que o Flamengo dê um passo além nesse sentido. Muita gente fala, não, quando o clube é SAF, ele é muito profissional. Não tem uma linha no estatuto do Flamengo que diga que a gente não possa se organizar de maneira profissional. Não precisa ser SAF. Você pode fazer isso, não precisamos de ninguém. Eu vou fazer por opção e, como eu espero deixar um legado para o clube, eu espero que o Conselho Deliberativo abrace essa possibilidade, encampe isso e que, ao final do primeiro trimestre do ano que vem, a gente tenha no Estatuto do Flamengo esse regramento de qual é o papel de cada um dos vice-presidentes do Conselho Diretor. Aqui, Pedro Torre, ESPN, tudo bem? Tudo bem. Não, queria perguntar para você a questão de aprofundar um pouco mais nessa questão de reorganizar o futebol do Flamengo, porque você anunciou o Boto aí, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele sai, né, uma questão estatutária, ele já tinha avisado, etc. Mas o diretor de futebol, por exemplo, atual, Bruno Spindel, teoricamente continua no clube, não sei, aí eu queria que você respondesse sobre isso, e se essa reestruturação geral, para trabalhar junto com o Boto, essa reestruturação geral, ela abrange outros setores do departamento de futebol. Você tem área de gestão de saúde, enfim, departamento médico, etc. Como é que vai trabalhar esse organograma ali no departamento de futebol? Imagino que vocês já tenham falado bastante sobre isso. Bastante. Bom, Pedro, é o seguinte, nós temos discutido, primeiro, o conceito, como que a gente quer que a área seja, sem pensar em nomes. É como se a gente estivesse refundando o Flamengo. Vamos construir uma casa nova. Como é que ela vai ser? Vai ser assim, vai ser assado. E depois nós estamos olhando para as peças que nós temos e estamos vendo se a televisão fica bem aqui, esse sofá é adequado, essa mesa está adequada, essa geladeira. Então a gente está exatamente nessa fase. Por razões óbvias, o Boto conhece alguns desses profissionais sobre relatórios que a gente tem. Estava comentando aqui sobre o processo de transição, que você não tem acesso a muitas informações ainda, infelizmente a gente não teve. No caso do Bruno Spindel, especificamente, eu conheço o Bruno muito bem, foi eu que trouxe o Bruno para o Flamengo em 2012, quando eu fui vice-presidente de marketing, a gente trouxe o Bruno como gerente comercial da área de marketing, então eu conheço ele bastante bem. O título do Bruno como diretor de futebol, vamos combinar, ele não é diretor de futebol desde o início. Ele carregava o título de diretor de futebol, mas ele é um diretor de contratação. Ele é um diretor de negociação. Ele é um excepcional trader, tá certo? É um cara que entende muito disso. A gente está falando aqui de câmbio, de exposição a câmbio. É um dos caras que mais entende disso no Flamengo. Se eu tivesse que botar numa mão, é o Bruno. O Bruno veio do mercado financeiro, então o Bruno entende bastante disso. Mas eu gostaria que o Boto, chegando, tivesse contato com as pessoas para verificar se o desenho que a gente tem da estrutura se funciona com A, com B, com C. Então, como esta etapa não aconteceu ainda, o que eu tenho conversado com ele é a minha impressão sobre cada uma dessas pessoas. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, olha, algumas pessoas eu conheço muito, outras eu não conheço nada, outras eu conheço mais ou menos. Eu entendo que você vai chegar e você vai, de alguma maneira, avaliar o seu time. Eu tenho dito e repito, eu não vou me meter nas escolhas que o diretor técnico tem que ter, Pedro. Não vou. Eu não vou jamais dar a nenhum profissional do Flamengo a possibilidade de dizer, mas você mandou fazer isso ou aquilo. Nós vamos discutir, vamos consensar. Claro que a caneta, no fim das contas, é minha, mas eu entendo que eu vou muito mais na linha de vetar decisões do que de tomar decisões por eles. Então, nesse caso, eu preciso esperar que ele chegue, né? Que ele conheça as pessoas. Em alguns casos é muito diferente. Quer dizer, você pega um caso de um técnico, o Boto viu várias vezes todos os últimos 25 jogos do Flamengo. Nós falamos sobre isso. Então, de alguma maneira, ele tem condição de avaliar o trabalho do Felipe, ainda que ele não tenha falado com o Felipe até agora. Como é que você faz isso em relação ao Bruno, que é um diretor de negociação, ou a quem está na área médica, ou a quem cuida da base? Você não consegue fazer. Então, seria injusto com quem está no clube, você tomar decisões precipitadas, e eu acho que seria também inadequado com o Boto que está chegando, de você induzir ele sobre A ou sobre B. Então, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, eu acho que não vai demorar muito tempo,
Mas eu espero que até fevereiro a gente tenha uma visão mais ampla disso. Por quê? Porque nós sabemos o que nós queremos. Então, se ele chegar e disser, eu quero um sala e 2 quartos, conjugado, assim, com uma suíte e tal, chega lá, só tem um quarto, não tem sala, ele vai tomar a decisão que ele julgar adequada pela substituição. Mas essa é uma decisão que ele vai tomar em função do conceito que a gente desenvolveu até agora e do conhecimento que ele vai ter adequadamente. Aqui? Também tem aqui. Tudo bem, Bap? Boa noite para você, Gabriela Marino da Band. Eu queria que você falasse sobre o estádio do Flamengo, que é um assunto que deixa o torcedor bem ansioso. Queria que você falasse sobre se na sua gestão a data prevista para a inauguração ainda é de 2029. Como vai ficar esse projeto de construção do estádio do Flamengo na sua gestão? Obrigada. Bom, vamos lá. O estádio do Flamengo, essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se você não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube. De toda a história, é o mais importante. Então, eu tenho dito que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e Mundial, e os torcedores declamavam, né, para todo mundo que daqui a 2 anos nós teremos um estádio, aí o Coringão vai ser imbatível. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem um estádio, não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época e tem um nível de endividamento brutal. Então, nós não vamos incorrer nos mesmos equívocos aqui. Então, na sua pergunta, nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regatas do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que em números aí, que o meu amigo Rodrigo gosta, tem que ser 220 milhões ano, que é o que deprecia o ativo do Flamengo. Se você olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é 220 milhões ano. Depreciação no Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Então, nós vamos continuar com esse nível de performance esportiva. 2, nós não vamos endividar o clube a ponto de que em algum momento ao longo dessa trajetória a gente tenha que virar SAF. Nós não vamos fazer isso. Então nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, nós temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Isso aí deve trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em 4 anos, oxalá, façamos em 4. Se acontecer em 5, nós vamos fazer em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6. Mas nós não vamos nem comprometer a performance esportiva do clube, nem vamos, de alguma maneira, tomar dinheiro de alguém para virar SAF. Gente, eu queria atender todo mundo, tá difícil, a gente vai fazer mais 2 perguntas e vai ter que encerrar pelo tempo. Léo, por favor. Boa noite, Bap. Léo José, do Coluna do Fla. Eu sei que você já citou um pouquinho aí sobre a questão das finanças do Flamengo para 2025, mas eu queria saber algo relacionado mais específico ao futebol. Já houve uma leitura de como estão os cofres do Flamengo ao ponto da nova gestão do Boto, por exemplo, já saber qual é o orçamento que o Flamengo tem, qual que é a grana que o Flamengo tem para poder investir no elenco para 2025? Claro que sim. Qual é esse valor? Eu não vou te falar, porque na hora que eu falar isso, as coisas ficam mais caras para o Clube de Regatas do Flamengo. É muito ou pouco? Eu acho que é o adequado para o Flamengo fazer um grande ano em 25. Boa noite. Luísa, tá funcionando aqui. Aqui, Luísa Sá, do UOL. Nos últimos dias, o Flamengo publicou nas redes sociais o Landim dando a camisa 10 para o Arrascaeta. Queria saber como é que você viu esse anúncio há tão pouco tempo, poucos dias do fim da gestão, e você citou um pouco dessa transição que não aconteceu ainda, também como foram esses seus primeiros dias de governo e agora que vai poder, de fato, ter essa transição. É uma ótima pergunta. Há 2 anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente do clube. A camisa 10 deve ser do Arrascaeta.
E eu sempre dizia, mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora. E eu dizia, mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente devia comprar 1 milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil. A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alavancar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, a camisa 10 do Jorginho de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta, não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer. A gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para a gente vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito. Fala, Felipe. Fala, presidente, tudo bem? Parabéns aí pela eleição. Boa sorte no Mengão. Eu queria perguntar sobre o papel, se você puder falar, do Rodrigo Toches, que esteve com você, inclusive, lá no Barlacast comigo e com o Paparazzo Rubro-Negro. Saiu na imprensa que ele recusou, né, ou teria não aceito, digamos assim, o cargo de CEO. Enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, seria melhor que ele falasse sobre isso, né? O Toches é um amigo de vida, um companheiro de 15 anos de jornada rubro-negra. Eu me envolvi de fato com o clube em 2009, quando eu comprei meu título, e eu devo ter conhecido o Toches 1 semana depois de comprar o título. Então, uma relação de amizade, de cumplicidade, de longuíssima data. O Toches está num momento da vida dele que eu já vivi esse momento, né? De você querer, mas não poder estar assumindo determinados desafios. Então, por maior que fosse a paixão do Flamengo, tinham outras razões, eventualmente de natureza econômica, que fizessem ele ficar onde ele vai ficar mais um tempo. Então, a gente acabou fazendo um ajuste e o Toches, eu teria 13 vice-presidentes, que se transformariam em 13 conselheiros. Esse era o número. Com a decisão do Toches, eu expandi para 14, porque eu não queria perder um cara do naipe, da qualidade dele, conosco ali. Então, ele vai ser um dos conselheiros e, se eventualmente ele resolver as pendências dele ao longo dessa trajetória, a gente revê em que lugar a gente vai escalar ele. Analogamente, o Flamengo vai ter muitos jogos em 25, os desafios aqui também vão ser grandes. Eu tenho certeza que vai ter espaço para todo mundo jogar. Parabéns. Obrigado. Bap, aqui, eu sou Thiago Lima do GE, boa noite. Boa sorte na sua gestão. Obrigado. Em relação à escolha do Boto, Bap, a gente sabe que você, no período que o Jorge Jesus esteve aqui, vocês foram muito próximos, você é muito próximo do Jorge Jesus. Queria saber se ele teve participação nessa indicação, se vocês conversaram sobre a escolha do José Boto. E emendar uma segunda rapidinho, se me permite, você falou que o Flamengo vai precisar vender jogadores. O Flamengo pode ter que vender titulares também em 2025? Bom, vamos lá. Sobre o Jorge. O Jorge, eu acho que para todos os rubro-negros, ele é uma personalidade queridíssima, né? E assim, é uma característica pessoal. Quanto mais eu gosto da pessoa e eu mais tenho envolvimento emocional com ela, menos eu considero a sugestão racional dela. Porque eu acho que ela pode ter um nível de contaminação. Tá certo? Então, você trabalha 10 anos com alguém, você se dá bem com ela. Você só fala das qualidades. A tua relação com essa pessoa, ela se dá dessa forma. Significa dizer que comigo, no Flamengo, seria da mesma forma? Não. Então, eu não tive uma conversa com o Jorge especificamente sobre o Boto, mas nós tínhamos outras conversas que falavam sobre planejamento, sobre estruturação, sobre a experiência de alguma maneira estar no Brasil, de como é que está sendo no mundo árabe, enfim. Mas hoje em dia a internet permite que a gente tenha acesso a praticamente qualquer assunto sobre qualquer pessoa, né? Então vocês sabem, né?
no trabalho de pesquisa que vocês fazem antes de vir aqui conversar comigo, o que eu falei há 1 mês atrás, 3 meses atrás, 6 meses atrás. No caso do Boto e desses caras, você vai lá, busca, tem farto material para você avaliar os caras. Então, esse tipo de indicação personalista não é tão relevante, né? A outra foi sobre... em relação à venda de jogadores. Eu te diria o seguinte, se você for olhar nos últimos 5 anos, o Flamengo, o maior volume de dinheiro não veio necessariamente de titulares. Veio de jogadores que estavam subindo, que eram promissores e que estavam indo para frente. Então, às vezes um jogador que é titular, que está com 30, 31 anos de idade, que falta 1 ano para acabar o contrato dele, apesar dele ser muito importante para você, do ponto de vista econômico, ele não tem tanto valor para quem vai comprar, porque você está 30 e ele vai ser de 4 anos, talvez, aos 34, ele não esteja performando dessa forma, então você, jogador no início da carreira dele, ele tem um valor maior porque pela expectativa que ele pode ter no futuro. Então isso é uma assimetria que você tem no futebol, né? Você acaba vendendo muito mais a expectativa do que a realidade do atleta. Então isso não é necessariamente verdadeiro. Pode acontecer? Pode, mas não é o que normalmente tem acontecido no futebol brasileiro como um todo, né? E no Flamengo também não tem acontecido. Mas eu acho que isso é muito mais uma questão de fato, da vida como ela é, do que uma escolha do clube. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou ter que ir para a cerimônia agora. Eu queria agradecer a presença de vocês aí. Não vai faltar oportunidade da gente falar. A gente, instituição, eu vou falar cada vez menos e o Boto vai falar cada vez mais. Obrigado.